Desde ontem, empresários do setor de aço e alumínio do Brasil dizem estar perplexos com a decisão do governo do presidente Donald Trump de restabelecer tarifas sobre a importação dos produtos para os Estados Unidos, o aço e o alumínio. Os empresários dizem que se trata de ignorância ou má-fé, já que o argumento utilizado por Trump é de que o Brasil e a Argentina estariam se aproveitando da alta do dólar, desvalorizado, com o peso e o real, E o que não é uma verdade, mas nem de longe é verdade. No caso da Argentina, o país vizinho vive uma das suas piores crises econômicas dos últimos tempos e isso acaba afetando, claro, o valor do câmbio. Com relação aqui ao Brasil, são vários fatores que estão influenciando na alta do dólar. Alguns da política interna mesmo, mas principalmente da guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos. A ponto, por exemplo, do Banco Central ter de intervir nos últimos dias para frear um pouco a alta do dólar. Ou seja, se fosse verdade essa teoria de Trump, não faria sentido para o Banco Central ir lá entrar no mercado de câmbio. Então todos os economistas que a gente ouviu, analistas, inclusive o ex-ministro da Fazenda Rubens Cooper, deu aqui entrevista à Band News FM, todos eles entendem que se trata de uma balela de Donald Trump para tentar proteger os interesses dos americanos. Ano que vem, ano de eleição, então Trump está tentando ficar bem na foto. Não há sentido nenhum na declaração feita pelo presidente americano, no Twitter dele. Seria natural, inclusive, aguardar uma resposta do governo brasileiro, que deveria ser responsável com os interesses daqui do país. Aliás, o governo brasileiro já deveria ter sabido dessa decisão antes do Trump publicar no Twitter dele. Afinal de contas, dizem que existe uma relação de proximidade. Só que na prática, o que se viu foi uma minimização do governo brasileiro, dizendo que não viu a decisão de Donald Trump como uma retaliação. E mais, o presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte: se for o caso, eu falo com Trump. Vamos ouvir. Vamos falar com o Paulo Guedes hoje, alumínio? Isso, alumínio. O senhor pretende conversar com eles? Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, vem pro Trump. Eu tenho o canal aberto com ele. O senhor acha que dá pra voltar isso? Eu converso com o Paulo Guedes e depois eu dou a resposta, para não ter que recuar, tá ok? Só que desde o início do ano, esse tal de canal aberto que o Bolsonaro diz só vem servindo para trazer benefícios para os Estados Unidos. Não é uma relação em pé de igualdade. Tá mais um exemplo aí do relacionamento tóxico que agora tem sido tão falado, Ou seja, de um lado tem amor, tem carinho, diz I love you, como o Bolsonaro falou, diz que vai mandar o filho para fazer companhia em Washington, e do outro lado entra com a indiferença ou com o pé na bunda mesmo. Então, recentemente vimos o governo brasileiro, por exemplo, liberando o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para os norte-americanos, sem receber nada em troca. Na sequência, o Bolsonaro liberou a entrada de turistas americanos sem visto aqui no Brasil. Vai tentar ver o Pateta na Disney sem visto para você ver o que acontece. Aí o governo brasileiro topou renunciar ao status de economia emergente na OMC a pedido de Trump e também não ganhou nada em troca. O tal do apoio que Trump daria para o Brasil entrar na OCDE não veio. Os Estados Unidos apoiaram a entrada da Argentina e da Romênia nesse grupo. E agora, mais recentemente, ontem, teve esse episódio do aço e do alumínio. Ou seja, a impressão que dá é que nessa história de amor é que só tem amor de um lado. E nessa paixonite ideológica aguda, quem está saindo perdendo e feio é o interesse real da economia brasileira, sendo colocada de lado numa verdadeira subserviência ao governo americano. E tudo que espera de um governo, de um presidente, é que ele tenha essa responsabilidade, nem que seja para colocar a ideologia dele, o apreço, o amor, I love you, Trump, de lado, em favor do que realmente interessa ao país. Que até agora não viu absolutamente nada de bom, nenhuma contrapartida nessa relação, repito, tóxica entre os dois presidentes. Só quero ver como é que essa história, de que o Bolsonaro assumiu, falou, bateu no peito, deixa comigo, eu vou resolver, tem um canal aberto com o Trump, no que vai dar, o que vai dar no final desse canal. Eu falei um pouco sobre essa história da responsabilidade, e acho que cada um agora tem que chamar a responsabilidade a si. Se é o caso realmente do presidente Bolsonaro tentar resolver a solução e tomara que ele consiga, ótimo. E falando em responsabilidade, nesse caso envolvendo o Bolsonaro, vou chamar também a responsabilidade de um outro caso que está na boca do povo aí,
que é justamente o que aconteceu no último final de semana em Paraisópolis, no tal do baile da 17, na zona sul de São Paulo. E chamo aqui a responsabilidade do governador de São Paulo, João Dória. No caso que ainda está sendo investigado, a morte de 9 jovens que teriam sido pisoteados na saída desse baile funk. É um caso complexo, já que há anos a gente pede uma ação do poder público que sempre esteve ausente na hora de evitar a realização desse batidão, desse tal do fluxo, né? Para desespero dos moradores da comunidade que trabalham a semana inteira e querem simplesmente dormir aos finais de semana. Falamos aqui na Band News FM porque a gente acompanha de perto esse drama há muito tempo. Temos muitos ouvintes que moram na comunidade, inclusive gente que trabalha aqui na Band, fica perto da comunidade de Paraisópolis. Essa é uma situação, a falta há anos da presença do Estado, e aí estou falando não só do Estado, da Prefeitura, do governo, enfim, de agentes públicos, para evitar a realização do tal baile da 17, que é um baile legal. E que hoje chega a ter um público de até 30 mil pessoas, com jovens que vêm de todas as partes da cidade e até fora dela para curtir funk e outras coisas mais. E apesar dessa cobrança que é feita há tanto tempo, diferentes gestões da prefeitura, do governo do estado, nunca fizeram absolutamente nada para organizar esse fluxo que tem ali nos traficantes, os bandidos, seus principais organizadores. Reforço aqui que eu estou falando dos organizadores e não dos frequentadores. Ah, mas frequentadores podem consumir drogas. Podem, deveriam, não deveriam. Ah, mas os jovens bebem bebida alcoólica. Deveriam, não deveriam. Mas o Estado não está lá. E aí se torna aquela bagunça, né? Durante anos, nós ouvimos aqui apelos moradores da comunidade e pedimos a presença do Estado, coisa que nunca aconteceu. Essa é uma parte. A outra coisa foi a ação do final de semana, que ainda está sendo investigada. Ao que tudo indica, houve uma ação fora do protocolo, abusiva, da PM de São Paulo. Policiais teriam respondido a 2 homens que furaram um bloqueio numa moto e se esconderam ali no meio do fluxo. Mas no meio dessa multidão, estimada em 5 mil pessoas, aí teve início uma correria. Após disparos de bombas de gás, balas de borracha, no meio dessa confusão, 9 jovens teriam sido pisoteados. A perícia da Polícia Civil ainda não foi finalizada. E mesmo sem a certeza de tudo o que aconteceu de fato, ainda não está clara a situação. Hoje tem depoimentos divergentes de policiais. A Carla lembrou, as vítimas ainda não foram ouvidas nesse processo, ou seja, falta muito ainda para chegar numa conclusão de fato do que houve por lá. Ontem, o governador do estado de São Paulo, João Dória, que tinha mostrado discernimento no final de semana ao falar das mortes no domingo, quando lamentou a morte dos jovens, disse que tudo seria apurado, jogou esse discernimento no lixo, dizendo que a política de segurança do Estado é um sucesso e que nada vai mudar. Dória, que deve ser candidato à presidência em 2021, além de isentar a ação policial antes mesmo, 2021, 2022, né? 2022, 2019 agora é isso aí. Além de isentar a ação policial antes mesmo que todas as apurações fossem feitas, fossem realizadas, jogou a responsabilidade pela realização do baile funk para a Prefeitura de São Paulo, se esquecendo completamente que até outro dia o mesmo Dória era o prefeito de São Paulo e que não fez absolutamente nada para evitar a realização desses bailes, não só esse tal do baile da 17, como tantos outros. E aí? E aí que o Dória deixou um vice na prefeitura que continua sem fazer nada. É do mesmo partido do PSDB que governa o estado de São Paulo desde que o padre Anchieta rezou a primeira missa na cidade. E para deixar bem claro aqui, não se trata de uma questão de partido. Até porque outro dia o prefeito de São Paulo, Haddad, era do PT e também não fez absolutamente nada. Ou seja, falta interesse em resolver a questão, seja qual for o partido. E já que está tudo dominado, já que o Estado não está presente, né? Vamos nessa, toca o barco. É um negócio inacreditável há anos. Agora não, agora tá todo mundo ali com holofote e aí virou uma briga política. Depois da tragédia desses 9 jovens mortos, não dá para o governador dizer que a política de segurança é um sucesso, querer fazer propaganda dizendo que os índices de violência no estado de São Paulo são menores do país e por isso a política de segurança não vai mudar. A questão não é essa. Não dá para dar discurso, para fazer discurso em cima de 9 caixões. É dever do Estado identificar, sim, o que foi feito de errado, para que isso não se repita nunca mais.
Se teve ação policial que não deveria ter acontecido, entrando no meio da multidão com 5 mil pessoas, jogando bomba de gás, se daria para ter evitado essa confusão, que se evitasse. Ah, mas e os 2 bandidos que entraram na favela, são santinhos? Lógico que não. Lógico que não, mas eles estão presos? Não estão. Estão mortos? Provavelmente não. Os 9 que morreram eram jovens que estavam ali participando do evento. Ou seja, fez sentido algum essa ação? Para terminar, a gente está vivendo hoje uma polarização de tudo. Na política, time de futebol, briga para tudo quanto é lado, almoço, jantar de família, torcida, tudo. E nesse caso, das tristes mortes de 9 jovens, também virou um fla-flu. Ou seja, tem muita gente dizendo que houve exagero por parte da polícia, que foi um massacre, e outros dizendo que a polícia agiu da forma correta, que tudo era bandido mesmo e que se dane, né? Como se fosse um crime esses jovens terem saído de suas casas para curtir um baile. E tudo isso faz parte. Eu consigo entender essa disputa, essa lógica, essa briga que cada um tem na sua cabeça. O que eu não consigo entender, e o Felipe Félix, nosso chefe de redação aqui, nosso diretor, me mostrou, isso eu não consigo entender. É o que move uma pessoa, por exemplo, a entrar nas redes sociais das vítimas para escrever o seguinte: encontrou o que procurou. Já foi tarde. Não vai fazer falta nenhuma. A polícia devia ter matado mais. Dá para zombar da morte violenta de alguém? Quem escreveu isso conhece a vítima? Conhece a família dela? Por que essa pessoa que foi lá, entrou no Facebook, no Twitter, no Instagram, se acha melhor do que eles que morreram? O que vai resolver esse tipo de comentário? Então, minha solidariedade mais uma vez aos parentes desses jovens, alguns que nem sabiam que eles estavam, os parentes, nesse baile, e são obrigados a ler esse tipo de comentário, que é de uma desumanidade chocante. E vamos em frente.